tudo bem com você? Espero que sim! Nós somos o Grupo de Extensão e Pesquisa Animais para Agroecologia, da Universidade Federal de Viçosa. Buscamos uma produção animal com menos impacto, respeitando o meio ambiente, os animais e as pessoas envolvidas no processo. Prezamos por uma produção sustentável e que prioriza o melhor aproveitamento dos recursos presentes na sua propriedade. E queremos convidar você a caminhar junto a nós nesse aprendizado. Bem-vindos, pessoal, a mais um podcast do Animais para Agroecologia. Hoje teremos a segunda parte do programa sobre alimentação não convencional na bovinocultura leiteira. Vocês gostaram da primeira parte? Espero que sim! E dando continuidade ao assunto, seguiremos conversando com a nossa convidada, Silvia Dantas Costa, que possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em zootecnia e doutorado em Medicina Veterinária também pela UFV. Silvia, seja bem-vinda! Bom dia, Camila. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui hoje com vocês falando sobre esse tema tão importante, que é o uso de alimentos não convencionais na pecuária leiteira. Vamos então para a primeira pergunta de hoje. Você poderia abordar um pouco sobre as plantas que podem ser substitutas da soja e colaborar com o suprimento proteico dos animais? Há uma diversidade de espécies vegetais que podem ser utilizadas para o enriquecimento proteico de dietas, em substituição total ou parcial mesmo aí da soja. É claro, a depender aí da exigência nutricional dos rebanhos ou dos animais em questão. Como exemplo, a gente pode citar aqui a mucuna, feijão de porco, feijão guandu, o labi-labi, a parte aérea da mandioca, que também tem uma boa concentração proteica, estilosantes, cratilha, amendoim forrageiro e margaridão, dentre outras. Também podemos citar as espécies arbóreas, que também podem ser consorciadas com a pastagem. Muitas dessas, além, como já foi falado, de suplementar os animais, principalmente no período da seca, também fazem esse papel de interação com as forragens, favorecendo muitas vezes aí a questão da incorporação de nitrogênio e melhoria da qualidade da pastagem, dessas forragens. Podemos citar então a leucena, a capoeira branca, o fedegoso, o bico de andorinha, o pagaio, a glicídia e no caso também a amora, que apesar de não ser muito compatível com pastagem, ela tem sido muito utilizada para a formação dos bancos proteicos. Em relação à substituição total da soja na dieta dos animais, com o uso de alimentos ditos aí não convencionais, é uma experiência que eu trago para compartilhar com vocês, foi o que eu vivenciei lá no sul do Brasil, com agricultores familiares que adotam o pastoreio racional Voisin, que fazem um consórcio de trevo branco, trevo vermelho, azevém, são as principais leguminosas utilizadas lá nas pastagens. E através desses consórcios que eles fazem, eles conseguiram retirar totalmente a soja da suplementação dos animais. Inclusive, eles começaram a ter problema com o anestro das vacas, ou seja, a ausência de cio, com a suplementação de soja no concentrado. Eles tiveram que fazer essa retirada da soja, do concentrado dos animais, e foi a única experiência que eu presenciei, que eu vivenciei mesmo, de substituição total da soja para animais de alta produção, leiteira, que lá a média de produção das vacas é de 20 kg de leite dia. Fale-nos um pouco a respeito das plantas que podem vir a ser fornecidas como substitutos do milho e constituir o suprimento energético dos animais. Há diversas espécies de plantas também que podem ser utilizadas como fontes de energia para os bovinos leiteiros, podendo ser utilizadas em substituição total ou parcial ao milho. Claro, dependendo também da exigência nutricional de cada animal aí que vai estar sendo suplementado. Dentre esses alimentos, podemos citar a polpa cítrica peletizada, o sorgo, o milheto, farelo de amendoim, raspa e farelo de mandioca, no caso aí seria a raiz da mandioca, o farelo de trigo, caroço de algodão e também o pseudocaule, ou caule, da bananeira maçã.
Todos esses alimentos citados, né, eles são fontes de energia para os animais. E claro, como qualquer alimento, né, deve ser considerado também os fatores antinutricionais e a forma de fornecimento, para não haver maiores riscos aí, né, de intoxicação dos animais que vão estar consumindo esses alimentos. A exemplo disso, né, a raspa e o farelo de mandioca, por exemplo, feito da raiz, é uma forma de fornecimento para que a gente permita, né, que essa raiz da mandioca volatilize o cianeto. Então, a gente não fornece a raiz da mandioca in natura. A gente faz essa raspa, ou mesmo esse farelo, deixa essa raiz da mandioca desidratar, né? E nesse processo de secagem, ele volatiliza o cianeto e não corremos o risco aí de estar intoxicando os animais que vão estar consumindo esse produto. Em relação à nossa região da Zona da Mata Mineira, quais dessas plantas são mais favoráveis e, portanto, as indicadas para serem cultivadas na nossa região? Olha, a maioria das plantas que a gente trouxe aqui hoje, né, com potencial aí para a suplementação dos animais, né, plantas aí que a gente considera alimentos não convencionais, elas têm um potencial muito grande para serem utilizadas aqui na Zona da Mata. Inclusive, muitas delas, né, a gente já tem esse conhecimento de uso a partir de experiências de agricultores aqui da região mesmo, né, principalmente aí quando a gente fala das espécies leguminosas, né? A mucuna, feijão de porco, feijão guandu, labi-labi. Já há vários relatos de agricultores na região aqui que vêm utilizando e com bons resultados. A gente tem uma experiência muito bacana, né, do consórcio de labi-labi com milho para produção de silagem. Então, um resultado muito bom aí que foi feito junto a agricultores de Divino, do município de Divino. Eles também incorporam, né, o amendoim forrageiro nessa silagem mista. E a gente obteve aí resultados excelentes com a questão da manutenção dos rebanhos no período da seca e uma melhor produtividade do leite e também uma homogeneidade, né, uma maior homogeneidade aí da produção do leite ao longo do ano. Antes do consórcio com essas leguminosas, né, tinha propriedades que a gente observava que quase paravam mesmo a produção leiteira na época da seca, devido a essa deficiência nutricional dos rebanhos. E a partir desse trabalho aí de melhoria das dietas, né, incorporação dessas espécies aí, desses alimentos não convencionais, a gente tem obtido resultados muito bons, né, principalmente com essa questão aí da melhor produção de leite aí no período da seca. As espécies arbóreas que a gente trouxe aqui também, com exceção da leucena, né, a gente falou que é capoeira branca, o fedegoso, o bico de andorinha, o papagaio. São espécies também que a gente já tem conhecimento a partir da experiência de agricultores aqui da região, né, que utilizam essas árvores, essas espécies arbóreas, para consórcios com sistemas agroflorestais e também para consórcios com as pastagens, e já trazem, né, há bastante tempo aí os benefícios para os animais e para a própria pastagem, né? Então a gente simplesmente vai lá, busca esse conhecimento e traz para o universo da ciência, né? A gente analisa esses alimentos, foi até o meu trabalho de doutorado, né? Analisar a composição nutricional desses alimentos que já são utilizados aqui na região, né? E que são realmente assim muito importantes para a manutenção dos rebanhos nessas propriedades familiares no período da seca. Em relação a essas plantas substitutas do milho que a gente falou, né? Também tem muitas aqui com potencial para a região. O sorgo, a gente já vem acompanhando propriedades que plantam. A mandioca também tem um potencial muito bom, né, para a suplementação dos animais. E também trago um destaque aqui para as bananeiras, né, que já são utilizadas aqui na região nesse período da seca, principalmente. Com destaque aí, né, para as variedades maçã e prata. E também tem um papel fundamental aí na manutenção dos rebanhos durante o período de escassez de forragem, né? A gente já presenciou situações aqui de propriedades que só não foi assim desfeito do rebanho porque tinham esses alimentos não convencionais para segurar durante o período de seca prolongado, né? São propriedades geralmente pequenas, que não tem muita área de pastagem, não tem muita área para plantio também, né? Para alimentação do rebanho, e a gente vê que são boas estratégias, né, o uso desses alimentos aí para manutenção, né, a sobrevivência da atividade pecuária nessas propriedades.
De acordo com sua experiência de campo, qual o impacto ou possíveis malefícios causados pelo emprego de alimentos não convencionais na vida dos produtores rurais, suas famílias e para os animais? Olha, são diversos, né, os benefícios observados aí com o emprego dos alimentos não convencionais nas propriedades. Isso eu falo com base no relato dos próprios agricultores, né, que toparam fazer essa experiência aí da incorporação desses alimentos, né, na dieta dos animais e nas propriedades, de uma forma geral. Dentre os principais benefícios aí observados, né, a gente pode citar aqui a melhoria da produtividade, né, seja pelo aumento da produção do leite nas propriedades ou uma produção mais homogênea ao longo do ano. Né? Então, tinha propriedade, por exemplo, que chegava na época da seca, praticamente parava a produção de leite. Então, a partir da incorporação desse trabalho aí de melhoria da dieta com o uso de alimentos não convencionais, a gente observou que essas propriedades ou mantiveram a produção de leite no período da seca, ou mesmo aumentaram, né? Isso aconteceu com algumas propriedades, de aumentar a produção de leite durante o período da seca, em que utilizavam, né, com mais intensidade esses alimentos não convencionais. Outra vantagem também observada, né, outro impacto também aí desse emprego dos alimentos não convencionais, observado em propriedades que produzem queijo, foi a melhoria do rendimento do queijo. Então, teve agricultora que relatou, por exemplo, que ela gastava menos quantidade de leite para produzir a mesma massa de queijo. Então, esse foi outro relato também. É como se o leite tivesse ficado mais forte, né, no relato dela. Outra vantagem também, diminuição do custo de produção na maioria das propriedades, pela redução considerável aí, da compra de insumos para a alimentação dos animais. Então, em muitas propriedades aí reduziu drasticamente, né, esse custo de produção do leite. Melhoria do score da condição corporal dos animais. Então, foi um relato geral também nas propriedades, né, que os animais ficavam com pelo mais bonito, pelo mais brilhante. Melhoria do bem-estar dos animais. Acaba que esse trabalho com a diversificação, né, dos alimentos, das plantas nas propriedades, eles também estimulam um maior cuidado com as pastagens e com os animais e com o próprio meio ambiente, ou seja, com a propriedade como um todo. Né? Então a gente observa que esses agricultores eles passaram a ficar mais atentos, né, com recursos, né, fundamentais para a produção dos animais. Por exemplo, as pastagens, as nascentes, os mananciais de água. E também outro benefício que a gente não pode citar é a maior tranquilidade da família em relação a esse leite produzido, né, a qualidade desse leite produzido. Então, muitas relataram, né, que é muito bom você produzir um leite limpo, sabendo o que você está produzindo. Ou seja, um leite que não tem resíduo, né? E, inclusive, uma consequência desse trabalho, né, com essa incorporação dos alimentos não convencionais, é que muitas famílias já estão buscando mesmo a transição aí para sistemas de produção orgânica do leite. Então, essa é outra vantagem, né? Ainda tem uma caminhada, né, pela questão das exigências da legislação, né, da parte burocrática, mas em relação à base, né, que é a forma de produzir o leite, né, a gente conseguiu um grande avanço aí em relação a um dos principais gargalos, que é a alimentação dos rebanhos, né? Então, são muitas coisas positivas que vêm desse trabalho aí, né, de impacto mesmo, do emprego dos alimentos não convencionais nas propriedades. O programa de hoje foi muito bacana, não é mesmo? Gostaria de agradecer nossa convidada Silvia por ter aceitado o nosso convite e trazer esse assunto tão interessante. E lembrando que na próxima segunda-feira estaremos de volta para falar sobre manejo de pastagens. Caso queiram tirar alguma dúvida ou fazer alguma observação a respeito, podem entrar em contato conosco pelo nosso e-mail animais.agricologia@ufv.br. Sigam-nos também em nossas redes sociais, Instagram, @HPUFV, e em nosso Facebook e YouTube, Animais para Agricologia, para poder acompanhar as novidades por lá. Tenham um ótimo dia e até semana que vem!